Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muita alegria, com muita satisfação que nós vamos dar reinício aos nossos estudos do curso Estudo Espíritas e Educação Mediúnica, módulo 4. Olha que bacana, meus irmãos, nós já estamos na 27ª aula. Então eu convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, de reflexão, que possamos assimilar os ensinamentos e sempre colocarmos em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, sempre reforçando como vocês estão vendo, toda quarta e todo sábado nós temos as nossas palestras presenciais, nós temos a leitura das nossas psicografias e nós temos o nosso tratamento médico, a nossa fluidoterapia. Nós colocamos aqui, como vocês estão vendo, das 19 às 20h30, mas nós recomendamos que cheguem um pouco antes, cheguem uns 20 minutinhos antes, porque às 19 horas em ponto nós iniciamos a nossa palestra. Então a palestra tem duração de 40 minutos, depois mais ou menos 20 minutos de leitura das psicografias e depois todos descem para o tratamento médico, tá bom? Então sempre reforçando as nossas palestras presenciais também aqui na Casa da Seara, aqui na Seara de Jesus, em Budas Artes. Então dando início ao nosso estudo, dando sequência ao nosso módulo 4, como passa rápido, já estamos na 27ª aula, como vocês estão vendo aqui. E hoje nós vamos falar do milagre, dos milagres e curas na visão espírita. Colocamos aqui como referência, as curas de Jesus e não deixamos de colocar também a nossa Seara de Jesus aqui, que auxilia tanto, além de esclarecer, também auxilia nessa cura moral e na cura física. E cura, obviamente, na nossa cura espiritual. E reforçando aqui o nosso material do Google Sala de Aula, e nós sempre disponibilizamos com muita antecedência todo o material, como vocês estão vendo, material em PDF. Nós colocamos aqui vídeos de expositores, vídeos curtos, como vocês estão vendo, de 2 minutos, de 11 minutos, alguma palestra, um pouco mais elaborada, com um pouco mais tempo de 50 minutos, mas é de muito aprendizado, um aprendizado complementar, porque aqui na nossa gravação, da nossa exposição, da nossa aula, nós damos apenas uma passada ao norte, uma referência, mas convidamos a todos que busquem mais conhecimentos, mais detalhes sobre o tema. Mas isso não quer dizer que a aula não seja abrangente. A aula é abrangente, nós tocamos em todos os pontos e geramos aí reflexões para todos vocês, para que despertem também o interesse de buscar também mais conhecimentos através de indicação de obras que nós colocamos aqui para vocês. Então, iniciando, nós já entramos no tema de milagres. Qual que é o conceito, então, de milagres? Então, como vocês estão vendo, na acepção etimológica, a palavra milagre, que significa admirar, significa prodígio, maravilha, coisa extraordinária. É um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Isso são algumas definições que nós encontramos no dicionário, no Google, E o pensamento das massas, o que as massas pensam? As massas, a grande maioria da civilização acredita com o milagre algo de sobrenatural. No sentido teológico, seria o que, basicamente? A derrogação das leis da natureza, pelas quais Deus manifesta o seu poder. Que seria, então, derrogação. Tudo aquilo que está acontecendo é algo fora da curva, vamos dizer assim, fora do normal, Então, esses sentidos teóricos que nós vimos aqui. Mas nós sempre temos que colocar agora uma visão de um estudo
mais criterioso, mas da mesma forma um estudo no sentido de uma análise onde tenha uma conexão com o sentido espiritual, né? Sempre na especulação, na busca da verdade. Então, nós podemos ver que as pessoas, na grande maioria, passam a entender o milagre quando falta um conhecimento para explicar as ações ou situações que estão ou que estavam fora dessa circunferência, como já foi dito, de estudos e conhecimento. Mas como um fato, né? Como um fato que estava na esfera do campo, então, extranatural, extrasensorial, e como já foi falado aqui no que se refere também no âmbito teológico, esses fatos extranaturais passam a ser explicados, como já foi dito aqui, como uma revogação, em parte, das leis da natureza. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus poderia permitir que parte das suas leis fossem então revogadas para que o milagre pudesse acontecer. Mas dentro do crivo da razão, vamos entrar agora numa análise do crivo da razão, do racional, né? Com base na doutrina espírita. A doutrina espírita, então, meus irmãos, vai explicar o quê? Que esses milagres, na realidade, são fenômenos frequentemente incompreendidos ou ignorados pela ciência oficial. Na realidade, ainda obscuro esse conhecimento pela ciência oficial, dá essa conotação, como não é compreendido, não busca ainda uma razão lógica, científica, então é tido como milagre. Essa incompreensão ainda pela ciência oficial, que eu digo ciência da época, né? Então, o que nós vamos verificar? Então, enquanto a ciência oficial, né, tida por muitos como materialista, então ela vai rejeitar todas as evidências de ocorrências de qualquer tipo de fenômeno extra, o que a ciência não pode comprovar no momento. Então, justamente pode se negar, né, eles acham que pode se negar a estudar qualquer fato pressuposto de implicações espirituais. Todas essas questões de estudos espirituais, a ciência já fala, não, isso não pode ser. Ou se algo acontece que não tem explicação, eles denominam como milagre. E lógico que, por trás disso tudo, tem sempre ou alguém, ou alguma instituição, ou um corpo de uma sociedade que quer tirar proveito disso. E muitas vezes as religiões mais ortodoxas, elas vão explorar esses eventos como algo divino, que derrogaria então essas leis naturais, admitindo então que tais fenômenos seriam inerentemente incompreensíveis, por quê? Por se tratarem de mistérios. Ou muitos ainda digam de dogmas, mistérios. Então não podemos esquecer, meus irmãos, não podemos esquecer, temos que sempre frisar e lembrar que muitos acham ou entendem que alguns fatos que ocorrem na sua vida, que às vezes acham que são concessões exclusivas da divindade, então acabam sendo encarados como um milagre. Às vezes uma situação que ocorre na vida de alguém, ou uma melhora de si mesma e acaba tendo uma cura, ou uma melhora de vida, quer na questão material, ou na questão espiritual, ou a questão material diz respeito à saúde também, aí encaram como um milagre, algo assim que não conseguem explicar. Isso é muito comum também, por isso que confundem milagre com fatos extraordinários
E milagre, aqueles fatos isolados que acontecem às vezes conosco no transcorrer da nossa trajetória. Colocamos aqui, sempre frisando, que os séculos de ignorância foram fecundos em milagres. Por quê? Porque tudo cuja causa era desconhecida passava por sobrenatural. Então, à medida que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso foi se restringindo. Mas como não havia explorado todos os campos da natureza, restava ainda uma parte bastante grande ao maravilhoso. Isso é compreendido, meus irmãos, ao longo da história. Se nós olharmos lá atrás, no início da civilização, nós tínhamos o Deus do sol, Deus da chuva, né? Muitos compreendiam o céu como a abóbada celeste, né? Como se fosse ali uma redoma, aonde Deus colocou aqueles pontinhos luminosos só para enfeitar as nossas noites, que eram o parâmetro até onde a fronteira, aonde era o conhecimento da época, a ciência da época. Então tudo era mais maravilhoso. A partir do momento que foram também esclarecendo todas essas questões do universo, foi restringindo, como foi dito aqui, a questão do maravilhoso e foi dando aso cada vez mais para a razão em virtude da comprovação da ciência. Então, como foi dito, em todos os campos da natureza, as leis naturais, meus irmãos, as leis naturais incluem não somente aquelas que regem a matéria, mas que igualmente aquelas também relacionadas aos fenômenos espirituais. Aí, nós vamos se deparar com o Espiritismo, que o Espiritismo fazendo então essa união, essa sinergia entre a ciência, a religião e a filosofia também, o que para muitos é inédito na história da humanidade, aí o Espiritismo, a doutrina espírita, vai estabelecer que os milagres entre aspas, são fenômenos perfeitamente explicáveis, ou podemos dizer então, estudáveis, e que foram taxados como espetaculares, maravilhosos, inadmissíveis, intelectualmente, no momento, por ignorância das suas causas e mecanismo das ações. Então, tudo aquilo que não há explicação é milagre. Mas quando nós já podemos explicar, até cientificamente, tudo deixa de ser, então, essa questão maravilhosa. E nós vamos colocar aqui, para justamente ampliar esse entendimento da razão desses fenômenos, então nós colocamos aqui, os espíritos e suas manifestações não são contrários às leis da natureza. Então vamos lá, espírito submetido que às leis que regem o princípio espiritual, a espiritualidade. Nós temos, claro, o corpo físico, submetido às leis que regem o princípio material. Então, ambos reagem incessantemente um sobre o outro. São duas partes do mesmo todo. O que nós estamos querendo dizer, então, neste contexto? O entendimento dos chamados milagres passa necessariamente pela compreensão da realidade psicossomática do ser humano. O que seria isso? Essa realidade, então, é formada por uma série de realidades minimamente independentes e, ao mesmo tempo, interagente entre eles. Como, por exemplo, a questão do espírito propriamente dito, né? A mente, o espírito propriamente dito, o corpo mental, o corpo espiritual, que nós podemos chamar de perispírito, ou alguns, cientificamente, falam que é um modelo organizador biológico, mas não importa, o perispírito. E o duplo etérico, que é o corpo vital. E depois, obviamente, o corpo material. Então, o espírito, meus irmãos, vamos repetir,
mente, corpo mental, corpo espiritual, nosso perispírito e o nosso corpo físico, né? O nosso corpo material. Então, o perispírito e o duplo etérito, né? Que são questões que nós já estudamos bastante em outras aulas, como realidade, então, intermediário, né? Em termos de materialidade entre o espírito. Voltamos a repetir, espírito-mente e o corpo material do indivíduo encarnado. Então, nós temos o espírito, nós temos aqui o perispírito, que vai unir o espírito ao corpo, à matéria. Então essas peças, né, representam essas peças-chave em quaisquer fenômeno da natureza paranormal, podemos dizer assim. Então, logo, meus irmãos, tudo isso para nós entendermos os fenômenos mediúnicos e os fenômenos também anímicos, né, da própria vontade, observado em todos os tempos da história e da humanidade. Então, essas propriedades, esses pré-requisitos são fundamentais para a nossa compreensão. Então, quando nós já compreendemos que existe o corpo material, existe o espírito, existe algo que vai animar, ajudar a animar o espírito na matéria, que é o perispírito, nós vamos deixar de levar em consideração que tudo é milagre, tudo é incompreensível. Nós não podemos entender isso, essa questão de espírito. Podemos entender, sim, através do estudo e da compreensão que existe essa ligação do espírito, da matéria, há de ter, então, o perispírito. E Kardec afirma, para aqueles que negam a existência do princípio espiritual, independente da alma sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos se ligam à espiritualidade, são sobrenaturais. Vou repetir. Para aqueles que negam a existência do princípio espiritual independente e da alma sobrevivente, toda a natureza está na matéria tangível. Todos os fenômenos se ligam à espiritualidade, são sobrenaturais. Então, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. E quando os efeitos são patentes, eles os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e parte do princípio da negação de tudo que não é material. Então, vocês percebem aqui que Kardec quis dizer. Tudo aquilo que muitos não veem, falar, então não existe. Eu só consigo crer naquilo que eu estou vendo, ou seja, naquilo que o microscópio até possa ver. Se o microscópio não enxerga, se o olho nu não enxerga, eu não acredito nessa questão do princípio espiritual. Se partimos então desse princípio, dessa negatória, e tudo que é atribuído então a essa questão espiritual seria um fenômeno de milagre, como nós poderíamos compreender, então, no início, a eletricidade, a transmissão de imagem, a transmissão de dados. Nós não enxergamos as ondas de dados, as ondas de rádio, né? Como é que nós podemos, então, compreender isso? Existe, porque é fato que existe, mas nós não vemos. Nós não vemos as ondas de rádio, as ondas de informação. E da mesma forma, essas são as questões espirituais. E tudo isso a ciência pode explicar. E da mesma forma também as questões espirituais, ainda reforçando, né, no estudo da doutrina espírita, desde 1860 para cá, está sendo explicado de forma coerente e racional todos os fenômenos das curas de Jesus, dos fenômenos entre o intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, está sendo explicado perfeitamente, de forma racional. E como também poderíamos explicar fenômenos que também vemos também a olho nu, como é o caso das fotografias
de Masaru Emoto e as modificações das moléculas da água. As moléculas da água após uma oração. Olha que beleza! Isso provado, como vocês estão vendo, cientificamente. Quando nós transmitimos amor e admiração, olha a diferença, né, das configurações das moléculas da água. Isso já é uma prova física da ação do nosso pensamento, das nossas vibrações positivas. Então, tudo isso está deixando de ser milagre. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os tornam mais miraculosos que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material quanto sobre o mundo moral. Então, meus irmãos, para muitos que não acreditam, né, nesse intercâmbio entre o plano físico e o plano espiritual, que a doutrina espírita trata isso com muita naturalidade, e nós aqui também, obviamente, da Seara de Jesus, também tratamos esse intercâmbio também com muita naturalidade. Para outros, isso seria uma ficção, né? Seria situações de filme ou algo que não existe. Mas nós, além de crermos, cientificamente também já foi provado, inclusive, esse intercâmbio. Então, colocamos aqui a questão de um gráfico, que o Espiritismo não faz milagre, então, nesses sentidos que nós colocamos agora. Por quê? Porque revela novas leis, explica, então, desta forma, que os fenômenos que são consequência dessas leis, então a existência então dos espíritos com a intervenção no mundo corporal. Tudo isso, meus irmãos, é explicado de forma científica, com esclarecimento racional. Agora, meus irmãos, vem uma perguntinha para vocês. Uma perguntinha para nós aqui respondermos no chat, uma pergunta objetiva. Muito embora nós colocamos aqui que a doutrina espírita então explica de forma racional todos os elementos naturais, das leis naturais que regem as leis naturais, que essas questões, né, de milagre na concepção que nós já colocamos não existe, mas vamos agora falar, né, de uma questão assim mais metafórica, vamos aí filosofar, né? Vamos filosofar um pouco. E vou colocar uma pergunta aqui para vocês. Qual milagre, então, que os ensinamentos de Jesus fazem em nossa vida? Não aquele milagre que nós acabamos de falar, mas uma outra forma de milagre, de uma forma mais filosófica. Tem milagre nos ensinamentos de Jesus? Tem alguma ação que podemos entender como milagre, né, que Jesus pode fazer em nossas vidas? O que vocês acham? Respondam aí no chat, respondam agora aqui. Vamos dar um tempinho para vocês responderem de forma objetiva. Podemos explicar o porquê. Qual é o milagre, então, que Jesus exerce, então, em nossas vidas através dos seus ensinamentos? Coloquem aqui para nós já começarmos essa interação. Né? Estamos falando, não, repito, não daquele milagre, né, popularmente conhecido. Em que milagre consiste, então, essa mudança, né, com relação aos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas? Já responderam? Então vamos lá. Resumidamente, através dessa imagem, é justamente a reforma íntima, meus irmãos. Esse é o verdadeiro milagre. É justamente aquela mudança. E para muitos, uma mudança até radical. Uma mudança radical
deixando aquele homem velho para trás, o homem ou a mulher, né? O homem, o espírito íntegro, né? O homem ou a mulher para trás e vindo aquela pessoa nova, com novos hábitos, com novas atitudes, comportamentos e pensamentos, justamente através dessa mudança. Então, quando nós falamos milagre, é justamente aquela mudança radical que, diante desse despertamento da consciência, poderemos ter um amigo de infância, que faz tempo que às vezes não fala conosco, de repente fala: nossa, como você mudou, como você está diferente. Então muitos podem interpretar justamente como uma mudança radical, como um milagre. E é esse milagre que os ensinamentos de Jesus fazem em nossa vida, quando nós compreendemos e colocamos em prática. Aí sim nós vamos sentir essa verdadeira mudança. Nós vamos sentir então esse milagre em nossas vidas, como nós estamos colocando aqui. Então, para o fechamento deste tema, milagre, concluindo então essa questão, então nos termos excepcionais não existem, mas ao acreditarmos que existem leis que desconhecemos e que são possíveis de serem utilizadas, todos nós, meus irmãos, poderemos ser passíveis de receber e de ser copartícipes das bênçãos de Deus. Então, seja como um médium curador ou como o próprio assistido. Entrando agora, encerrando essa questão do milagre, espero que todos tenham entendido, porque tudo o que ocorre na lei da natureza é totalmente explicado. O que ocorre é que aos poucos nós vamos retirando o véu da ignorância e do desconhecimento das leis naturais. A partir do momento que a civilização vai evoluindo cada vez mais, nós vamos descortinando o véu da ignorância e vamos conhecendo cada vez mais todo o mecanismo das leis naturais. Então, entrando no próximo item, que são as curas na visão espírita, colocamos aqui para vocês as curas de Jesus, né, que estão mencionadas no Evangelho, que é muito bem explicado do livro A Gênese, muito bem explicado. E não deixamos também de colocar também entre o rol dessas curas a seara de Jesus. Não podemos deixar de mencionar a grandeza desse trabalho magnífico desse hospital-escola. Mas antes, vamos colocar aqui algumas definições. Na Organização Mundial de Saúde, nós encontramos a definição de saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Olha que interessante a definição de saúde, meus irmãos. Já no livro O Consolador, na questão 95, nós vamos encontrar: para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Olha que interessante. Nós vimos aí uma definição de saúde, agora o Consolador, né? O livro Consolador, de perguntas e respostas sensacionais que Emmanuel responde para nós, já diz o seguinte, que além, para que haja essa perfeição, nós temos também que passar por alguns obstáculos, né, que faz parte das nossas experiências terrenas. No artigo intitulado As Causas das Doenças, Visão Espírita, a fonte é a Revista Cristã do Espiritismo,
como vocês estão vendo, a doença não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Olha que interessante essa reflexão para nós. Vou deixar mais um tempinho aqui esse artigo aqui na tela. Podemos até reler novamente. A doença não é uma causa, é uma consequência. Consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. E o controle das energias é feito através do quê? Dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças. Por quê? Porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Olha só, meus irmãos. Por isso que nas palestras, em todos os ensinamentos da doutrina espírita, nós somos convocados à elevação dos nossos pensamentos. Justamente por isso, olha só. Olha que interessante. Ainda trouxe para vocês, como vocês estão vendo aqui, 3 trechos de 3 obras espetaculares. Primeiro, do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 24, da luta expiatória. A doença é o desequilíbrio da alma a retratar-se onde? No corpo. No livro Vinha de Luz, capítulo 157, título Remédio Salutar. O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuído. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. E também do livro Justiça Divina, no capítulo 48, que diz respeito o título é Doença da Alma, diz o seguinte: esclarece que todos nós somos doentes em laboriosa restauração, devido aos débitos contraídos noutra vida. E acentua, todos somos enfermos pedindo alta. Olha que interessante, meus irmãos. Às vezes nós temos um desconforto espiritual, um desconforto material, que vem de vidas passadas. Olha só que interessante. Às vezes não nos sentimos bem, procuramos uma casa de luz, como a Seara de Jesus, mas queremos nos curar numa única vinda à casa, numa única sessão de fluidoterapia ou ali quietinho na palestra. Mas nós não temos ainda o conhecimento, e alguns não têm um conhecimento, de que isso é justamente devido aos débitos contraídos, às vezes, em outras vidas. Então, como reparar de um dia para a noite? Nós temos que percorrer um percurso aí de reparação, de renovação de sentimentos e de pensamentos. Então, de forma já para nós analisarmos essa questão da cura com o magnetismo, com a irradiação dos magnetismos do fluido, colocamos aqui um trechinho. Considerando como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente.
Então, com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante e o segundo como uma bomba aspirante. Vocês entenderam? Então, aquele que está emanando esses fluidos, essas radiações, e aquele que está recebendo, se for com fé, com vontade, vai, absorver todos esses fluidos. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, outra basta apenas uma só, a vontade. E entrando agora no detalhe dessa análise, vamos falar rapidamente, apenas uma breve noção sobre essa questão do fluido vital, que é muito importante o entendimento para nós, que nós colocamos aqui agora. O princípio vital é o agente especial ou a substância ativa, derivada do fluido cósmico universal, que dá vida aos seres orgânicos, que então o absorvem e assimilam, e que, após a morte do ser orgânico, retorna à massa primordial. Quanto à qualidade, o fluido vital é modificado segundo cada espécie. Agora, quanto à quantidade, ele não é constante no mesmo indivíduo, pois depende de diversas circunstâncias, podendo a mesma pessoa ter maior ou menor vitalidade, e também não é constante nos vários indivíduos de uma mesma espécie, uma vez que alguns estão saturados de fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. Somente Deus, o Criador, pode justamente dosar essa questão do fluido vital. Por isso que uns vivem até 100, 110 anos, outros vivem menos. Isso é uma questão da divindade, meus irmãos. Aí, nós colocamos aqui que o pensamento do Espírito age sobre os fluidos espirituais e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos circundantes. Tudo depende da força do pensamento, das vibrações boas ou não tão boas. Então, colocamos aqui já um esqueminha simples para justamente mostrar que tais fluidos agem sobre o perispírito e esse, por sua vez, reage sobre o organismo material com a qual está em contato molecular, como vocês estão vendo aí. O corpo físico, o perispírito, na ação do plano material com o plano espiritual. Todas essas informações vocês podem obter em detalhes na questão 135 do Livro dos Espíritos. A cura se opera pela substituição então de uma molécula sã a uma molécula malsã. É a troca. Troca, quando nós falamos sempre aqui, é a troca de energia. Nós falamos muito aqui na Seara. E muitas vezes nós doamos para receber. Doamos as nossas vibrações positivas e recebemos doações positivas. Quantas pessoas chegam na casa de luz como a Seara de Jesus que pensam: eu venho aqui hoje para recarregar as minhas baterias, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. E de fato sim está tendo essa sensação. Mas também não é pelo fato dela não estar se sentindo bem que ela não pode doar. Ela vai doar também. E com a sua vontade, com a sua fé, ela vai receber também muito. Então, vai ocorrer certamente essa substituição, como foi colocada aqui para nós. Kardec, já falava-se para nós no estudo lá em 1860. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações de tais fios condutores do pensamento que entrelaçam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral e como correntes aéreas atravessam o espaço. Olha só a troca, meus irmãos,
a troca desses fluidos. Olha que interessante. Kardec já falava isso em 1860. E continuando com as nossas reflexões, com as nossas interações aqui, vou colocar também uma perguntinha para vocês responderem. Então, nas curas que operava, Jesus agia como um médium? O que vocês acham? Jesus, então, nessas curas, ele atuava como mediador, como médium? Podemos considerá-lo, então, Jesus um poderoso médium curador? Respondam, meus irmãos, o que vocês acham? Jesus poderia, então, ele agia naquele momento das curas como um médium ou como um médium curador? O que vocês acham, meus irmãos? Respondam aqui no chat. Vamos lá. Vou dar um tempinho para vocês responderem. Como nós aprendemos, meus irmãos? Como nós aprendemos com os comentários de todos vocês. Nós aprendemos demais. Então não tenham problema, não tenham medo. Eu vou colocar essa resposta, será que tem a ver? Coloquem, meus irmãos. Digitem. Eu sei que às vezes digitar no celular demanda um pouquinho mais de tempo, por isso que eu estou segurando um tempinho aqui, justamente para vocês digitarem e responderem, tá bom? Então vamos respondendo o que vocês acham. Já responderam? Então vamos lá. Vamos agora refletir, então, com algumas pontos de teoria. Será que Jesus realmente era um médium? Será que Jesus poderia ser um médium curador? Então vamos lá. Vamos colocar aqui algumas definições. Então, no livro dos médiuns, no capítulo 14, nós vamos ver aqui a definição de médiuns curadores. Então, médiuns curadores é um gênero de mediunidade que consiste na aptidão ou dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação. Então, esse é o médium curador. Mas, médium é um intermediário, um instrumento do qual se serve os espíritos desencarnados. E Cristo, Jesus, não tinha então necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais e agia por si mesmo, dado ao seu poder pessoal, porque ele era médium de Deus. Ele não tinha intermediário, e sim ele era o intermediário do Pai. Quantas vezes ele falava do Pai? E exemplificando, lógico, temos várias ocorrências, situações que nós vamos verificar que a sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades de seu corpo, mas de seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria e do seu perispírito, tirado da parte da mais quintessência dos fluidos terrestres. Então ele sabia manipular todos os fluidos, pela sua experiência, pelo seu grau de evolução. Então, a visão à distância, o desdobramento, a cura, o domínio na manipulação dos fluidos, a premonição, o forte magnetismo pessoal e a sua superioridade moral o tornaram capaz de modificar situações de aparente estabilidade, das questões das doenças físicas, das doenças espirituais. Jesus justamente tinha todas essas qualidades. E é sempre, óbvio, é sempre bom reforçar que Jesus é o guia, é o modelo da humanidade, é o espírito mais puro de quantos têm aparecido sobre a Terra, como diz a questão 625. Sempre é bom reforçar, como é sempre dito aqui, para nós nos cursos e nas nossas palestras. Então, a superioridade de Jesus, então, dominava a matéria de forma absoluta. Essa vista dupla permanente de penetração excepcional, imenso, então, poder magnético e desejo de fazer o bem.
né, meus irmãos, como nós sempre exemplificamos e temos já o conhecimento da grandeza de Jesus. Nós vamos colocar aqui, apenas para elucidar, para colocarmos aqui algumas curas constantes nos evangelhos. A cura da mulher hemorrágica, né? Que há 12 anos uma mulher sofria de uma hemorragia e era considerada impura. E muitos haviam sofrido, e ela já havia sofrido muito nas mãos do médico daquela época. Mas a fé dela era tão grande, a vontade dela de se curar era tão grande, que ela sequer falou com Jesus. No meio da multidão, onde Jesus transitava ali no meio da multidão, ela apenas tocou nas vestes. E Jesus falou, virtude saiu de mim. Ele sentiu, pela sua percepção, obviamente, sentiu essa troca, essa doação positiva de Jesus para essa mulher. E aí, justamente foi o que ele falou, a tua fé te curou. A vontade e a fé dela era tão grande que ela se curou. Temos ali, né, a passagem do cego de Betsaida. Então, tendo chegado a Betsaida, foi-lhe trazido um cego que lhe pediu que o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, colocou-lhe saliva sobre os olhos e, havendo-lhe imposto-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Aí foi justamente explicado na obra Gênesis essa manipulação dos fluidos que Jesus fazia. Olha só, né? Apenas tocando com a questão da manipulação dos fluidos na matéria, né? Quando ele colocou a saliva sobre os olhos, ele conseguiu curar aquele cego. Tem a outra passagem do paralítico de Cafarnaum, justamente o esforço, né? Havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à cidade, Jesus, né? Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico, meu filho, tende confiança, os vossos pecados vos serão perdoados. A vontade dele de ser curado e a vontade também dos seus companheiros que estavam levando esse paralítico, a vontade e a fé era tão grande que no momento tinha tanta gente para ver Jesus, para conversar com Jesus, que não tinha como esse pessoal adentrar na casa. Então, ele teve que entrar pelo telhado, pelo forro da casa, para ter contato com Jesus. Só essa parafernália, só esse sacrifício, ele já foi curado. É por isso que, através desse exemplo, meus irmãos, nós temos que justamente ser perseverantes. Às vezes é complicado. Quantos irmãos nós percebemos aqui, nós vemos a vontade e a fé desses irmãos de vir à seara. É a dificuldade financeira, é a dificuldade de locomoção, é a situação, às vezes, de uma questão física incômoda, de ficar, obviamente, sentados 40 minutos da palestra, mais 20 minutos da psicografia e descer para o tratamento, mas eles vêm, persistem. Logicamente que nós entendemos algumas situações, já tratamos deles antes, mas o sacrifício, a vontade de vir até a casa, de vir semanalmente no tratamento, já vai ocorrendo a cura pela sua fé, basicamente. Obviamente pela intercessão dos espíritos superiores, através desse intercâmbio aqui dos nossos médiuns, mas acima de tudo a sua fé. Um outro exemplo também do paralítico da piscina. Jesus havia em Jerusalém uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural, por uma fonte onde em grande número os achavam deitados os doentes, os cegos, os coxos, os que tinham ressecados os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas. Mas eles ali esperavam essa questão, né, que falavam que aquela água era medicinal, mas não bastava isso, bastava justamente a vontade deles se melhorarem, a vontade. E nós colocamos aqui para vocês, né, os mecanismos da cura. Sempre nós colocamos aqui que para que ocorra então a cura espiritual, material, muitas vezes, nós temos que ter 3
princípios básicos dentro de nós, que é a fé, o merecimento e a vontade. Então vamos falar da fé. Kardec diz que entende-se fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Ela é uma espécie, então, de lucidez. Exemplos no Evangelho, a fé que transporta montanhas. Então, além disso, nós, no livro Encontros no Tempo, ensina-nos o seguinte, Chico coloca-se para nós o seguinte, a conquista da fé, a nosso ver, se faz menos penosa quando resolvemos ser fiéis por nós mesmos às disciplinas decorrentes dos compromissos que assumimos. Olha que interessante. Nós temos que ter fé e comprometimento na mudança e muita disciplina nos compromissos. Queremos ficar bom? O remédio é Jesus. Mas esse remédio é só tomar um remédio, um comprimidinho e só? Não. É conta a gota, dia a dia. Dia a dia. Isso requer o quê? Perseverança e muita disciplina. Merecimento. Merecimento pode ser essa palavra porque às vezes é escasso o vocabulário para algumas situações. Esse merecimento pode dar uma situação de privilégio. Por que esse foi curado e esse não foi curado? Quando fala de merecimento, quer dizer que eu não mereço e aquele merece mais do que eu? Aí que nós vamos entrar na teoria reencarnacionista, ou seja, da meritocracia. Nós temos que ter mérito, conquista. Então, através das reencarnações, através das nossas evoluções morais, através das nossas reparações, que nós vamos adquirindo, então, condições de deixar para trás, como já foi dito que muitas doenças, algumas situações são de reencarnações pretéritas, então nós vamos conquistando, então, essa melhora. Num outro aspecto de merecimento, o médium Chico Xavier lembra, quando consultado sobre a possibilidade de alguém receber uma cura mesmo sem fé, diz o seguinte, os espíritos aconselham um espírito de aceitação. Primeiramente, em qualquer caso da doença que possa ocorrer em nós, em nosso mundo orgânico, o espírito de aceitação torna mais fácil para o médico deste mundo ou para os benfeitores espirituais do outro atuar em nosso favor. Então, não só a questão da fé, tem essa questão da conquista e da aceitação, entrega, porque fé também é entrega. Da questão da vontade, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, do item 176, na segunda questão. Sabe-se que o papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade é atributo essencial do espírito. Com o auxílio desta alavanca, ele atua sobre a matéria elementar por uma ação consecutiva e reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Olha só a manifestação da vontade. E continua. Tanto quanto o espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade, podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar e pode do mesmo modo mudar-lhe as propriedades dentro de certos limites. Então, Livro dos Médiuns, capítulo 8, questão 131. Então, vamos voltar lá para Kardec. Mas se a vontade for ineficaz
Quanto ao concurso dos espíritos, é onipotente para imprimir ao fluido espiritual ou humano uma boa direção e uma energia maior. No homem mole, distraído, a corrente é mole, a emissão é fraca. O fluido espiritual para nele, mas sem que eu aproveite. No homem de vontade energética, a corrente produz o efeito de uma ducha. Não se deve confundir vontade energética com teimosia, porque esta é sempre resultado do orgulho ou do egoísmo, ao passo que o mais humilde pode ter a vontade do devotamento. Olha que interessante trouxemos para nós. Tudo depende da nossa vontade, meus irmãos. Eu trouxe aqui para vocês, quando nós estamos falando de cura, nós vamos ter a cura aqui dentro dessa casa de luz que é a Seara de Jesus, a cura nas palestras, que é a nossa psicoterapia, onde nós aprendemos bastante com os ensinamentos, a fluidoterapia, né, que vai organizar os nossos centros de força, nós vamos receber todos esses fluidos. E também as psicografias, que além de acalentar os nossos corações, com os testemunhos, vai também nos orientar com essas mensagens magníficas de irmãos mais experimentados que dão para nós as dicas de como proceder nessa existência. E falando nesse aspecto de cura, eu vou trazer para vocês agora uma psicografia que foi obtida agora, recentemente, no dia 4 de setembro. Quando tivemos a oportunidade de receber aqui na casa, nós achamos muito interessante colocarmos para vocês, para ver a questão técnica, né, do mundo espiritual com relação à cura. E a nossa médium Cleuma, ela, através do seu empréstimo psíquico, né, um irmão trouxe para nós aqui essa mensagem magnífica que eu vou transmitir aqui para vocês nesses 2 minutinhos. Vamos lá? Mensagem psicografada no dia 4/9/2024 na Seara de Jesus, médium Cleuma. Quanta paz, quanto amor, quantos arcos de luz a envolver todo o ambiente. É imenso, não posso enxergar o final, mas vejo que há grupos de pessoas em setores em trabalhos de grande volume e acelerado processo de reparo. Há equipamentos que auxiliam, que recebem irmãos em estados mais delicados. Há assistentes higienizando o ambiente com aparelhos. As cores mudam sem parar, é intenso. Há infinitude em tudo o que vejo. É leve o entorno dos que auxiliam, em torno do ambiente. As agitações moleculares são aceleradas. Modificações eletromagnéticas são necessárias. Todos os recém-chegados têm seu campo eletromagnético equilibrado para que não ocorra interferências. Célula a célula é regenerada. Prótons e elétrons são equilibrados. Assim como a mitocôndria é equalizada para fornecer energia ativa aos neurotransmissores cerebrais e músculo-esqueléticos. Toda homeostase orgânica é tratada em assimetria com o sistema perispiritual e dosado no campo espiritual. O tratamento é suave, constante e dependente da vontade do espírito, que tem vontade de melhora. Não estamos só, nunca estaremos sem o auxílio do Pai Maior. O conhecimento anda de mãos dadas com a vontade. Um irmão feliz pelo encontro. Obrigada a todos. Um irmão. Vocês viram que maravilha? Olha que maravilha
esse irmão descrevendo tudo que ocorre do plano espiritual aqui no tratamento, desde a recepção de todos nós aqui na Seara de Jesus. Olha que maravilha, isso é ciência. Então, a partir do momento que nós temos uma explicação lógica e racional, já deixamos de ter aquele fenômeno do inexplicado, do milagre, né? Daquela definição mais popular. Olha que bacana. Colocamos aqui para vocês então, até falando sobre a fluidoterapia, né? Desse trabalho bonito realizado aqui na Seara. Lembramos no livro Domínios da Mediunidade. Então, em suas anotações, André Luiz afirma que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valorizam. Olha que definição bonita e de tudo que já foi dito aqui sobre a eficácia do nosso lindo tratamento da fluidoterapia. Então, meus irmãos, temos que levar em consideração, né, através dessa definição magnífica, que o perispírito é o principal foco das influências magnéticas, proporcionado então pela fluidoterapia, incluindo aí então o passe e a intervenção fluídica do mundo espiritual. Então, nesse contexto é importante frisar que a legítima cura verdadeira espiritual é a transformação da criatura para o bem. Transformação moral. Pois elevando a vibração em função então da elevação dos valores espirituais e melhoria de sentimentos, meus irmãos, dos pensamentos e das ações, vai iniciar efetivamente então esse processo da real causalidade das enfermidades, desse tratamento das enfermidades espirituais que são causa primária das infecções, né, das afecções perispirituais e físicas. Por isso que nós valorizamos demais as palestras, que é a psicoterapia. Eu costumo dizer para todos na palestra, né, admitindo as nossas falhas no início da nossa trajetória, que quando eu comecei a frequentar a Seara de Jesus, lá no ano de 1994, por aí, eu apenas às vezes vinha aqui no intervalo entre uma palestra ou outra, onde tinham 2 palestras no sábado, passava pela fluidoterapia, pelo passe e ia embora. Não queria saber de palestra. Olha só a falta de conhecimento. Depois, com o tempo, nós fomos a aprender e reconhecer a grande importância, então, da psicoterapia, que são as palestras. E como já foi dito, a legítima cura verdadeira espiritual, meus irmãos, é a transformação moral da criatura para o bem. Então, através dos ensinamentos, das reflexões sobre a moral do Cristo, e além disso, podem ter certeza, na palestra ocorre um número incontável de cirurgias no perispírito dos indivíduos que estão ali assistindo, com certeza. Pois a função da elevação dos pensamentos, dos sentimentos e o propósito, então, nessa reunião, nessa palestra, acontece uma maior elevação na condição espiritual de todos que estão ali assistindo, favorecendo, então, essa maior sintonia fluídica com os médicos espirituais e o quê? O que ocorre? Vai viabilizar cada vez mais a eficácia da intervenção espiritual. Por isso que nós aconselhamos estar ali focados na proposta do expositor, deixar momentaneamente de lado os problemas que nós temos que resolver no nosso cotidiano, reservar aquele momento para nós. Aquele é o nosso momento.
nós dedicamos momento para a sociedade, para a família, para a nossa conquista material, mas nós temos que também pensar em nós, no nosso espírito, na nossa condição moral e mental. Por isso, esses minutos são minutos preciosos que nós temos para a nossa melhora, com a reflexão dos ensinamentos colocados na proposta do dia. Nós temos aqui também, não deixamos de colocar para a eficácia da cura, a prece. A prece, meus irmãos. Por isso que Kardec, na Revista Espírita, foi colocado sobre os médiuns curadores que pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual para curar pela ação fluídica, os fluidos mais depurados são os mais saudáveis, desde que esses fluidos benéficos são dos espíritos superiores, então é o concurso deles que é preciso obter. Para isso, a prece é a evocação. A prece e a evocação são necessárias para orar e, sobretudo, orar com fervor. É preciso o quê? Ter fé. Para que a prece seja escutada, é preciso que seja feita com humildade e dilatada por um real sentimento de benevolência e caridade. Sem essas condições, o magnetizador, privado da assistência dos bons espíritos, fica reduzido às suas próprias forças. Então, em muitos momentos da vida, meus irmãos, todos nós chamamos pelos irmãos espirituais, por Jesus, por Deus, principalmente nos momentos que nos sentimos mais frágeis, mais carentes de auxílio e de consolo. E quando oramos, sempre somos ouvidos, meus irmãos, sempre. Mas nem sempre atendidos naquilo que queremos, mas sim naquilo que verdadeiramente necessitamos, meus irmãos. Verdadeiramente necessitamos. Então, dessa forma, não podemos apenas orar de forma mecânica, repetitiva, sem buscar, então, a nossa reforma íntima. Então, nós temos que buscar, então, essa interiorização verdadeira de todos os ensinamentos morais do Cristo. Só que isso vai implicar na renovação, então, dos nossos sentimentos, na purificação do nosso coração, na elevação dos pensamentos e principalmente, meus irmãos, principalmente nas atitudes positivas diante de todas as situações da vida. Resumindo, meus irmãos, fazer a vontade do Pai, que é praticar as boas obras e amar o próximo como a si mesmo. Aí sim, nós vamos ter a transformação em nós e a busca de um ser verdadeiro, de nós seremos então verdadeiros discípulos do Cristo. Eu trouxe aqui vou apresentar aqui para vocês, uma prece que eu achei muito bonito, do livro O Espírito da Verdade. E olha só, cura espiritual. Comece orando. A prece é a luz na sombra em que a doença se instala. CM Alegria. A esperança é medicamento na oração. Fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve a brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é compreensão. Não cultive desafetos. A aversão é calamidade vibratória. Interprete a doença qual se fosse você mesmo. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor, meus irmãos. Então vamos
fazer a nossa prece sincera, vamos lembrar de todas essas dicas. E lembrando então de todas essas dicas, nós estamos aí em setembro. Todos pela Vida é a campanha do Setembro Amarelo, ante as situações errôneas por falta de conhecimento da vida, da verdadeira vida espiritual, onde alguns, infelizmente, tiram a sua própria vida. Mas nós, da Seara de Jesus, estamos aqui para, além de auxiliar, consolar, confortar, esclarecer a todos os irmãos. Já comentamos isso ontem na palestra, sobre o Setembro Amarelo e a prevenção do suicídio. Mas vale muito aqui destacar, do livro Consolador. Cada existência no mundo em que vivemos constitui-se de desafios, porque esses são indispensáveis ao nosso progresso. Fugir a eles, desertar da vida, abandonar o curso de uma existência pela via do suicídio, só ampliam, jamais aliviam os amargores da vida. Trouxemos também a questão 944 do Livro dos Espíritos. Temos o direito de dispor da nossa vida? Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E Emmanuel ainda reforça: suicídio é ato de suprema rebeldia à vontade de Deus. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Olha só, meus irmãos, a Seara de Jesus está aqui à disposição de todos aqueles que estão com esses pensamentos não muito agradáveis, esses pensamentos que vêm devagarzinho, colocado na nossa mente. Às vezes nós sentimos aquela tristeza. Nos procurem, meus irmãos, estamos aqui para confortar, amparar a todos vocês. Então, meus irmãos, finalizando o nosso estudo de hoje, as nossas reflexões, sempre lembrando e vibrando ao nosso amigo e mestre Jesus. Eis o nosso maior exemplo, Jesus, o médico das almas, meus irmãos. Jesus é a luz do nosso caminho. Então, vivenciando as suas lições, os avisos e informações, mensagens e advertências que nos sejam endereçadas desse ou daquele setor de esclarecimento, vamos nos melhorando e nos curando. E o Espiritismo mostra-nos o caminho adequado à nossa evolução. Mas é um caminho que busca a pureza, a purificação, o refinamento, a espiritualização e a transcendência do ser, meus irmãos. A evolução moral. Então, o Evangelho de Jesus é a grande terapia para nós nos mantermos, então, saudáveis fisicamente e espiritualmente. Que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Então, fiquem todos com Deus e nos vemos daqui a pouco no Google Sala de Aula. Vamos deixar para vocês aqui uma questão para vocês responderem. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Até breve, meus irmãos.